A matéria de hoje é a lista duplamente ligada, também chamada de lista encadeada dupla, e nesse caso nós vamos ter dois ponteiros, o que permite que nós saibamos, dado que nós estamos posicionados num certo elemento, num certo nó da lista, nós saibamos o sucessor e o antecessor desse nó, se eles existirem. Também vamos fazer uso de protótipos de funções. O protótipo declara uma função com seu nome, os argumentos, os tipos de dados, declarado antes do uso, porém não faz a declaração da função em si, do conteúdo dela. No protótipo, as declarações que fazem com que ela funcione vêm colocadas num trecho posterior do programa. Então, quando o compilador está passando na compilação, avaliando o teu programa, que ele determina uma função, ele olha para ver se existe o protótipo e compila normalmente, depois agregando os conteúdos da declaração em si. Aqui nós temos um exemplo do nosso programa, que nós vamos usar aí para a lista dupla. Os protótipos das funções estão declarados das linhas 5 a 8. Note que nós não sabemos como eles funcionam, nós só sabemos que na linha 5, por exemplo, existe um menu que recebe nenhum argumento, né? Ele recebe void e retorna um número inteiro. Eu só sei isso, mas não sei como ele funciona. Entre as linhas 11 e 15 eu tenho a declaração da estrutura. A estrutura agora tem dois ponteiros, um chamado próximo, um chamado anterior, que apontam para esse tipo de estrutura mesmo. E nós temos aqui nas linhas 18 e 19 a declaração de dois ponteiros, sendo que um deles vai ser usado para nos mostrar o início da lista e o outro para o final da lista, sendo que essas listas são do tipo sequências de estruturas, que estão declarados ali, novamente, entre as linhas 11 e 15. No nosso programa principal, o que nós temos agora é o seguinte: um programa relativamente simples que, por meio de uma estrutura de loops aninhados, permite o funcionamento daquilo que nós queremos. Inicialmente, nós vamos declarar os ponteiros início e final que vão ser utilizados para trabalho com essa lista dupla como sendo nulos, né? Então, nós vamos dizer que a lista está vazia. Cria-se um loop infinito que ocorre entre as linhas 24 até 35, e após a execução desse loop infinito, ele retorna um zero. Ele retorna, na verdade, se não conseguir executar esse loop, né? A saída desse loop vai ser na linha 32, caso o usuário digite um 4 ali dentro daquela instrução switch, com uma instrução de saída retornando um zero. Então, isso faz com que o programa termine. Mas como é que ele chega ali? Na linha 25, nós temos um switch para o qual é passado a função menu. E aqui nós temos a passagem de um argumento funcional, que nós já vimos antes. O resultado da execução da função menu vai ser passado ao switch. Então, o que nós precisamos fazer é descobrir como é que funciona esse menu. O menu foi declarado na linha 5, então nós temos lá o protótipo, não sabemos ainda como ele funciona, só sabemos que ele não recebe argumentos e retorna um número inteiro. A função menu tem a seguinte implementação, bem simples. Declara-se uma opção na linha 43, é um número inteiro, que é o que vai ser retornado na linha 50. Mostram-se as opções para o usuário, ele vai fazer a escolha dele, digitar a partir do comando lá da linha 48, né, qual é a sua opção. Na linha 49 nós vamos ler essa opção e retornar na linha 50. Uma vez que seja retornado, aqui na linha 25 nós vamos ter o resultado que o usuário escolheu por meio dessa função menu. O padrão, quer dizer, se ele não escolheu 1, 2, 3 ou 4, que são as opções que nós temos de trabalho ali, vai fazer com que o switch se dirija para a opção default. E o default é imprimir a opção incorreta. E ele vai continuar dentro do loop
Consequentemente, dentro do loop, ele vai chamar novamente a opção menu, que vai exibir de novo aquele menu para o usuário e ficar esperando que ele digite algo válido. Caso seja digitado algo válido, ele vai executar os cases correspondentes. Por exemplo, vamos supor que ele tenha escolhido o case 1. O case 1 chama a função inserir. A função inserir foi declarado o protótipo dela na linha 6. Ainda a gente não sabe como ela funciona. Ela foi declarada da linha 54 até a linha 77. Então, essa declaração corresponde ao inserir, que foi chamado na linha, por exemplo, 26. Né? Quer dizer, ele foi chamado tecnicamente lá na função menu, retornou, era a opção 1, na linha 26 foi chamado inserir. O protótipo está aqui está a função, vamos vê-la com calma. O inserir, primeiramente, declara um ponteiro, que aqui é chamado de novo, para a estrutura que nós já declaramos anteriormente. Na linha 57, o ponteiro novo recebe o endereço inicial da alocação de memória realizada por meio da função malloc. Lembrando que o malloc ele aloca um conteúdo de memória de tamanho passado para ele. Esse tamanho, no nosso caso aqui, está sendo passado por uma outra função, pela função sizeOf, que determina o tamanho da estrutura. Então, ele vai alocar lá uma determinada quantidade de bytes e o início desses bytes vai ser passado para esse ponteiro, que aqui é chamado de novo. Tudo isso ocorre ali na linha 57. Ocorre, na verdade, de trás para frente, né? Primeiro determina o tamanho, depois aloca e depois passa o ponteiro para o início. Se, na linha 58, temos um teste. Se não houver memória suficiente, ou seja, se esse ponteiro for um ponteiro nulo, não conseguiu se alocar memória suficiente para uma nova estrutura, a função avisa o usuário e termina sem fazer alocação de memória, sem fazer nada. Caso contrário, esse if da linha 58 não foi executado, então houve memória suficiente, foi passado um ponteiro válido. Na linha 62 é perguntado ao usuário qual é o nome que ele quer inserir na lista, e na linha 63 insere-se esse nome dentro da posição nome da estrutura novo. Lembrando que a estrutura novo é do tipo estrutura que foi declarado lá no início do programa, né? Então, estrutura possui nome, próximo e anterior. E eu declarei o novo como sendo uma estrutura na linha 56. Então, automaticamente, o novo possui esse formato e esses elementos. Nas linhas de 64 a 70, pergunta-se o seguinte: o final é nulo? Lembrando que nós inicializamos o programa dizendo que início e final eram nulos para inicializar uma lista vazia. Então, se o final é nulo, quer dizer que essa é a primeira execução de uma inserção de um nó na lista. Neste caso, se o final for nulo, a lista está vazia. Então, eu vou executar o que vem a seguir desse if, desse teste, né, que começa na linha 64. E, nesse caso, tanto o início, que está na linha 67, quanto o final, que está na linha 68, que são ponteiros, né, vão receber esse novo elemento. Ou seja, esse elemento que é chamado aqui de novo vai ser, nesse momento, o único nó que existe na nossa lista, porque é a primeira vez que está sendo executada uma inserção. Caso contrário, quer dizer, eu testei para ver se o final era nulo e o final não era nulo, ele estava apontando para um elemento válido, então naquele teste da linha 64 eu vou pular para a linha 71. E a partir daqui eu vou dizer que o final recebe o endereço desse novo elemento que foi criado agora e que vai ser adequadamente agregado ali na minha lista. Eu não mexo com o início. O início continua apontando para o primeiro elemento da lista. Então, a partir de agora, a partir do segundo elemento, eu trabalho sempre com a inserção de um elemento novo e a modificação do final da lista. Não mexo mais no início. Se a opção do usuário não foi para inserir, mas para mostrar a lista, então ele teve lá a opção 2.
eu declarei o protótipo da função mostrar na linha 7, dizendo que ela não recebe nem retorna nenhum argumento, nenhum elemento. E ela está declarada entre as linhas 80 e 89. Ela tem um funcionamento bastante simples, né? Na linha 82 é declarado um ponteiro chamado de percorre. Na linha 83, o percorre recebe o endereço do início da lista. E enquanto esse percorre for um endereço válido, né, que está declarado ali na linha 84, ele vai executar somente duas coisas. Ele vai fazer a impressão na tela lá do nome, né, daquele valor que existe naquele elemento, naquele nó que ele está recebendo nesse momento, e automaticamente vai pegar para ele o endereço do próximo que está declarado dentro da estrutura. Se esse endereço for um endereço válido, ele faz de novo essa execução, mostra o próximo nome e assim por diante, até que o próximo seja nulo. Daí ele termina e imprime final da lista na linha 88. E se o usuário pediu para mostrar a lista de forma invertida? Da mesma forma, nós declaramos o protótipo e quando nós formos ver o código, que está entre as linhas 92 e 101, nós vamos ver que é exatamente igual ao mostrar. A diferença é que agora na linha 95, ao invés de receber o início, eu recebo o final. E ao invés de percorrer a lista pegando o próximo elemento, lá na linha 98, eu vou pegar o elemento anterior. Então vejam a vantagem da lista dupla. Eu posso navegar pela lista indo para um próximo elemento ou para um elemento anterior. Fica extremamente simples de trabalhar usando esses ponteiros dentro da lista, usando essa estrutura. Bom, o que a gente pode melhorar? A gente pode incluir funções aí para inserir itens, excluir itens, alterar e buscar itens dentro da lista, sendo que o inserir já estão pronto. Mas o ideal seria que essas funções fossem realizadas utilizando ponteiros. Obviamente, as funções de mostrar também seriam desenvolvidas por meio de ponteiros. O código está disponível no AVA para vocês. Espero que vocês pratiquem para entenderem um pouquinho mais.